Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. E vamos falar aqui alguma coisinha sobre o livro de Atos dos Apóstolos, para uma introdução da questão da filosofia, da fé e da religião. O texto de Atos fala do apóstolo Paulo em Atenas, proclamando o evangelho de Jesus Cristo. O capítulo 16, 17 do livro de Atos, versos 22 em diante, diz o seguinte: Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: Caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos conceda graça e entendimento para a nossa breve reflexão. A fé, a proclamação da fé, no ambiente filosófico. Nós vemos aqui a apresentação do apóstolo Paulo diante da comunidade de filósofos e discípulos de filósofos na cidade de Atenas. E nós entendemos que o apóstolo Paulo foi muitíssimo bem sucedido. Tá? Ele foi muitíssimo bem sucedido. A filosofia como manifestação do conhecimento humano, ela não difere exatamente da sabedoria. Na verdade, ela não difere em absolutamente nada da sabedoria. Pessoalmente, consideramos os gregos superestimados, muito superestimados, os filósofos gregos. No mundo antigo, os gregos não eram assim tão... A sabedoria grega, a filosofia grega, não impressionava tanto. Não impressionava no Egito, não impressionava na Babilônia, não impressionava em muitos lugares que floresceram o conhecimento. A base para a transmissão do conhecimento humano sempre foi a sabedoria que sempre foi preservada por indivíduos, grupos e castas. Mas qual é o mérito da filosofia? A filosofia, ela possibilita a divulgação do conhecimento fora do ambiente da sabedoria por sistematizar e se afastar também das fábulas, dos contos, dos mitos e das lendas. Ou seja, a linguagem parabólica, a linguagem simbólica, ela é afastada na filosofia, como que o filósofo ficasse exclusivamente com a essência, né, ou a substância daquele tema. Os romanos eram conquistadores. Não se importavam muito com as perspectivas sociais dos povos conquistados. Conquistaram os povos gregos. E há quem diga que eles também foram conquistados pela cultura grega, pela filosofia grega. Foram grandemente influenciados. Então, a filosofia grega floresceu e alcançou todo o Império Romano, por assim dizer, pelo simples fato de que os gregos, a sua filosofia, a sua cultura foram incorporados ao Império Romano, tornando-se a filosofia dos romanos. Os romanos mudaram alguns nomes. Os romanos adotaram tudo dos gregos. Até os deuses trocaram os nomes, mas não, esse é esse é aquele é outro, e também a filosofia. A cultura é chamada
greco-romana, né? Porque os romanos assim o incorporaram. Nos dias do apóstolo Paulo, em Jerusalém, havia um grupo de entusiastas da cultura e da filosofia grega, que era a casta dos sumos sacerdotes. Eu falo casta porque eram grupos familiares, né? A família que tinha acesso ao sumo sacerdote, ao sumo sacerdócio e, em consequência disso, aos principais cargos na estrutura da administração do templo. Era uma família que descendia de um grupo de sacerdotes que não estavam necessariamente ligados aos que tradicionalmente tiveram direito ao sumo sacerdócio. Nós estamos falando do chamado período interbíblico. É uma família que começou realizando feitos incríveis, libertando lá, em parte, os judeus da opressão da Síria, antes dos romanos, né? A Síria fazia parte de outro império, os Seleucidas, o Império Seleucida lá, eu acho que é Seleucida, Seleuco. Depois eu vou reapresentar esse material dentro do contexto histórico lá. O Império Sírio dominou e a figura histórica é de Antíoco Epifânio, que se autodeclarava a Epifania, a revelação de Deus, que mandou sacrificar uma porca no templo de Jerusalém e tal. Mas o que muitos não falam é que o próprio sacerdote naquela época já era um entusiasta disso, facilitou a atuação do rei conquistador, do rei dominador. Se estabeleceu em Jerusalém uma parte, tá, dos sacerdotes acabaram se tornando entusiastas da cultura grega, da cultura do processo de helenização. Primeiro começou lá com esse rei sírio, depois com o Império Romano, o florescer da cultura grega, eles abraçaram. Eles eram um grupo muito importante, muito influente, mas eles eram totalmente comprometidos com o processo de helenização e cultura grega. O apóstolo Paulo, que era fariseu, era avesso a isso tudo e teve a oportunidade de apresentar a salvação de Deus entre os filósofos em Atenas. Por que eu falo nisso? Eu tive recentemente lendo, e como eu já falei, de tempos em tempos eu visito alguns pastores que diminuíram muito, né? Morreram alguns, outros se tornaram absolutamente nada, são um peso morto hoje em dia. E tem alguns que permanecem aí com relevância, trabalhando, indo adiante, graças a Deus por isso. E às vezes eu procuro alguma coisa fora. Como eu sempre fui um apaixonado pela filosofia, de vez em quando eu procuro alguma coisa, algum filósofo, para dar uma olhada, E eu encontrei, eu gosto assim, eu acho ele interessante, é uma figura debochado, Luiz Felipe Pondé, bem-humorado, debochado, às vezes sarcástico, né? Mas tem uma ironia, eu gosto da sutileza, né? Às vezes ele é bem debochadão mesmo. Eu considero Luiz Felipe Pondé um filósofo ponderado. Ele é ateu, pelo menos é assim que ele se declara. E ele lecionou na PUC Filosofia da Religião. É por isso que eu estou falando de Paulo aqui. E eu gostei do material como ele apresentou. Basicamente é sobre filosofia da religião, mas um resuminho ali. Se ele escrevesse um livro dessa matéria, que ele lecionou filosofia da religião por muitos anos, eu até adquiriria. Muito embora eu considere os filósofos gregos superestimados, eles têm o mérito de terem sistematizado o conhecimento humano. Eles têm de maneira a permitir que qualquer um tenha acesso ao conhecimento, às ferramentas de interpretação da realidade, tá? E formaram várias escolas filosóficas. Acontece que, num determinado momento, filósofos se converteram à fé cristã. Um dos mais famosos é Agostinho de Hipona,
para os católicos, Santo Agostinho. Católicos e anglicanos o consideram um santo. Não questionamos a santidade de vida, a dedicação da vida deste homem a Deus. Nós não o veneramos, não prestamos culto, não fazemos orações, não dirigimos orações. Nós lemos o material dele, pesquisamos a vida dele e aprendemos como o processo que o levou a apresentar, em termos filosóficos, defesas para a fé cristã. Então, Santo Agostinho, ele é muito conhecido, ele é uma referência na pré-criação, naquele momento em que a igreja cristã estava se tornando católica, apostólica, romana, né? Um império religioso, já estava num processo. Ele, pessoalmente, ele, mamãe e o filho dele, porque Santo Agostinho, eu falo, devia ser o padroeiro do Brasil, pai solteiro. Naquele tempo, as mamães, os papais que tinham muito recursos, né, via de regra, constituíam uma concubina, né, uma personal chamego lá para ser a acompanhante do filho. Não tinha o status de esposa, não era uma esposa. Essa concubina de Agostinho, ela acabou morrendo e teve com ele um filho, Hildebrando, se eu não me engano. Não sei se é o Hildebrando. Depois quando falar de Agostinho, nós vamos falar com bastante calma sobre isso. Ele teve um filho, esse filho também morreu. A intenção de Agostinho era dedicar-se à vida monástica, tá? A mãe era uma entusiasta da vida monástica. Ela ficou viúva, era casada com um não cristão, mas muito rico, então possibilitou aí a boa formação de Agostinho, a boa vida, tudo, mas na época o movimento monástico naquela região do mundo era algo que se intensificava. Os cristãos estavam já um pouco assim arredios no que diz respeito à manifestação da fé cristã naqueles dias, em termos de formação de uma religião institucional, em termos de um império religioso. Então a intenção do Agostinho era a vida monástica. Ele praticamente foi impedido disso, ele foi convocado para tornar-se bispo da cidade de Hipona, que fica no norte da África. Agostinho é um bispo africano. Ele é um bispo da África romana, tá? Daquela região do Mediterrâneo lá. Ele é bispo da África, de Hipona, que fica na África, que integrava naquela época o Império Romano. Então, é uma parte da África romanizada, tá? Agostinho foi um dos líderes cristãos, conhecido, respeitado por todos, idolatrado por alguns, que defendeu a fé cristã. Ele começa como filósofo e, ao passar do tempo, a concepção e a visão dele torna-se totalmente teológica. Os conceitos da revelação de Deus, da manifestação de Deus em Cristo Jesus, se sobrepõem aos pressupostos filosóficos. Agostinho de Hipona. Depois nós temos aí na Idade Média lá, um homem aí que conseguiu aí manter a Igreja Católica unida por mais um período. Pessoalmente, eu considero ele também superestimado, né? Superestimado. Tomás de Aquino, né? Que carinhosamente eu chamo lá de o frade gorducho, lá, o frei gorducho. Tomás de Aquino foi um filósofo, teólogo, católico, medieval, cuja vida ocorreu entre paredes, nas bibliotecas do monastério e na vida monástica, né? Ocorreu em isolamento. Ele preparou a chamada Suma Teológica. A Suma Teológica é uma grande compilação que tem ali tudo que ele encontrou, ele colocou na Suma Teológica. Bíblia, filosofia, misticismo. Ele fez uma grande compilação, a obra dele é estudada, voltou a ser estudada, né? O tomismo. Tomás de Aquino é o grande nome do catolicismo medieval. O material dele, a obra dele, ele até fez algumas oposições aí a Agostinho, questionaram como você diverge de Agostinho e tal, mas ele
cimentou aí o catolicismo, que já passava por várias oscilações ao longo dos séculos. Ele manteve, ele criou uma teologia para uma eclesiologia. Ele justifica o catolicismo apostólico romano em termos de apresentação de uma obra magnífica, de uma obra grandiosa. O Papa amou. O Papa amou e, com o tempo, estudem Tomás de Aquino. Considero ele superestimado, mas ele é o nome. Ele é o nome no pensamento europeu, no pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Com o passar dos anos, Reforma Protestante, nós temos o Kant. Kant é um filósofo muito bom, uma leitura dificílima, só dá para compreender ele estudando história, tá? Não adianta alguém dizer que, eu li, eu entendi. Você não entende bulhufas daquilo, você não entende absolutamente nada, tá? No máximo as transições, porque a palavra, o filósofo ele tem essa coisa, né? Se não existe a palavra, ele rebatiza, o teólogo também, ele rebatiza a palavra e dá a palavra tem o seu sentido e tem o seu significado. Então, o significado é esse, mas usa num sentido que diverge um pouco. Isso é possível? Depois se forma a filosofia da linguagem, para dizer que não é o ideal, mas é o que temos. Então, você só entende Kant quando você compreende um ambiente político e religioso daquela época, um ambiente filosófico daquela época. Ele está fazendo oposição a uma sistematização filosófica do conhecimento religioso, que se tornou depois a filosofia da religião, porque Tomás de Aquino usou argumentos filosóficos e argumentos outros para, entre aspas, provar a existência de Deus. É bizarro isso. É um argumento. O que o argumento prova? O argumento prova, na melhor das hipóteses, o argumento. Kant evidenciou a limitação da filosofia no que diz respeito ao conhecimento religioso, mostrando que os famosos argumentos em prol da existência de Deus têm lá as suas fragilidades. E sejamos francos, por mais elegantes, bonitos que sejam os argumentos em prol da existência de Deus, eles não trazem Deus à realidade do indivíduo, porque é um argumento intelectual. Argumento moral, argumento filosófico, argumento teleológico, tem uma série de argumentos. Pessoalmente, eu ainda jovenzinho, lá nessa transição para a vida adulta, estava em São Paulo, uns 20 anos de idade, por aí, e como todo pobre estava sem dinheiro, estava fazendo um curso lá em São Paulo, estava sem dinheiro para voltar, final de semana, achei uma biblioteca, era um sábado à tarde, um sábado de manhã, não me lembro. Achei uma biblioteca, um dia sem graça, né? E encontrei lá curso de filosofia Jacques Maritain. Eu li, eram 2 volumes, era uma obra em 2 volumes. Então, numa tarde, eu li Jacques Maritain. Ele não é apresentado como um filósofo da religião, ele é um filósofo francês, católico. Então, e thomista. Então, ele pega esses elementos, essas argumentações. Pessoalmente, me foram muito úteis esse material que eu li, me ajudou muito a repensar, porque ele preenche uma série de lacunas, principalmente na mente do jovem, né? no pensamento do jovem. Então, ele preencheu algumas falhas, alguns questionamentos que nós consideramos importantes. Quando você estuda o filósofo, ele desloca o que você pensa que é importante para o que de fato é importante e relevante. Então, pode ajudar a pessoa a mover-se em direção a uma convicção ou em outra direção. Não está preocupado o filósofo em converter ninguém à sua filosofia. Então, eu não sou contra, considero superestimado, sim, como a própria instituição que ele defendeu, considero superestimado, supervalorizado, tá? Mas é cristão, respeitamos isso. Não é inútil, não é de todo inútil. Recentemente, assistindo
televisão, vídeo, eu vi alguns jovens usando alguns argumentos, carregando alguns livros, né? Constrangedor que é. Eu vi, eu ouvi, é horrível, é horrível, é ridículo, chega a ser bizarro, mas tudo bem, porque a maioria dos jovens, a menos que seja um prodígio, não tem envergadura, é, experiência, não tem vida para, para apresentar postulados complexos, difíceis de serem assimilados, às vezes, num contexto de evangelismo rapidinho, né? Vamos falar de fé, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Pesquisei e achei, existe hoje aí uma grande divulgação em todos os grupos religiosos, em todos os grupos cristãos, da chamada filosofia da religião. Filosofia da religião, ela é filosofia. Por que eu falei do Pondé? Por que eu falei do Pondé? Porque os religiosos, os cristãos, usaram a filosofia como ferramenta para a apresentação do evangelho. Foi mais como ferramenta para a defesa do cristianismo perante as autoridades e também como um instrumento de defesa do cristianismo diante de movimentos heréticos que tentaram absorver o cristianismo. Então, muitos apologetas ou defensores da fé cristã, invariavelmente, eram filósofos e militavam nessa área. A apologética é uma área muito cansativa, muito desgastante, é muito desgastante. Você ficar procurando falhas no sistema de pensamento do outro para deixar claro que ele não é um verdadeiro cristão, aquela não é a fé, é muito desgastante. A maioria historicamente, dos apologetas cristãos, eles passaram por períodos de desgaste psicológico, emocional e espiritual tremendos, porque eles se viam na obrigação de defender a fé cristã, e isso leva a um desgaste, porque você tem que defender contra aquele que não tem nada a perder, porque ele não é cristão. É interessante no sentido de criar uma proteção para os cristãos, mas historicamente é desgastante. A filosofia da religião é o troco da filosofia para a religião cristã, tá? Vocês estão usando as nossas ferramentas, os nossos instrumentos, os nossos métodos e processos, então vamos agora nós usarmos tudo isso para descortilharmos, vasculharmos aqui, descortinar, para trazer à tona, em termos de avaliação, compreensão filosófica, o que é o cristianismo. Então, filosofia da religião é cristianismo. Tem cursos aí, tem gente vendendo material, pode fazer? Faz, mas não tenha ilusão. Filosofia da religião é cristianismo. Está fazendo muito sucesso na América do Norte e no Brasil. Dr. William Lane Craig, eu acho que é esse o nome dele. Ele é um filósofo da religião, ele é um filósofo cristão. Ele se apresenta também como um apologeta, um defensor do cristianismo, um defensor da fé cristã. E o material dele é carregado de elementos de retórica, da arte retórica, a arte da argumentação. Por mais que eu respeite o labor filosófico, teológico, por mais que eu aprecie a boa retórica, o risco que há, principalmente entre os jovens que não têm a mesma envergadura e experiência de vida, conhecimento, que sabe separar as ferramentas de trabalho intelectual e preservar a integridade da fé, a integridade da fé, da vida em Cristo Jesus, há o risco de se falsear a proclamação do Evangelho, sobrecarregando com elementos de retórica, com elementos de filosofia. Tá? É o que nós vemos hoje ocorrendo. No contexto do jovem americano, a sociedade norte-americana é uma sociedade extremamente conservadora. Não se iluda com o que você vê na televisão, não se iluda com os filmes. Tá? É uma sociedade muito conservadora. O primeiro grande impacto que o jovem tem na vida dele lá é quando ele vai para a universidade. Quando ele vai para a universidade, é o ambiente em que ele vai encontrar o ateu, o contestador, o zombador. Tá? É o ambiente onde ele vai encontrar
todas as perspectivas de visão de mundo da qual ele foi protegido pela família, pela igreja, pela sociedade, que é basicamente conservadora. Então, há um estrago muito grande na vida de muitos jovens lá, quando eles vão para a universidade. Um estrago muito grande, eu digo assim, em termos de vida cristã. Que o jovem dá uma chacoalhada. Meu Deus, por que não me falaram isso? Por que ninguém me preparou para isso? Eu, pessoalmente, considero muito estranho, porque grande parte das universidades do mundo foram construídas, edificadas por religiosos, com o objetivo de transmitir o conhecimento religioso e o conhecimento humano. Hoje, basicamente, por elas são tomadas por indivíduos que sequer têm respeito pela religiosidade humana. Eu citei Pondé, não estou dizendo que ele está entre esse grupo. É um excelente filósofo, é um ótimo filósofo, é brasileiro, é de Pernambuco, né, que faz com que eu respeite ainda mais. Né? Meu avô é de lá, de Pernambuco. Preciso visitar aquela terra. Então, nós temos bons pensadores aqui no Brasil. Agora, se você, meu irmão, minha irmã, acreditar que o evangelho pode ser melhorado ou aprimorado pela incorporação de elementos elementos de retórica ou de filosofia, você está equivocado. Porque o próprio apóstolo fala, a Bíblia declara que Deus escolheu a loucura da pregação. A loucura da pregação da fé. Da pregação do fato de que Deus alcançou a humanidade esta que ele nunca largou, nunca abandonou, revelou a si mesmo e em Cristo Jesus ele definitivamente ancora a sua verdade, o seu propósito na humanidade, fazendo da humanidade, do humano, o tabernáculo, o templo do sagrado, do divino. Ele tabernaculou entre nós. Não é só ele andou na humanidade, ele fez da humanidade, da condição humana, Jesus, o Cristo, um tabernáculo. Um tabernáculo. Deus andou entre nós humanamente. Deus se fez homem, Deus se fez humano e esse tabernáculo, esse templo divino, caminhou pela humanidade. Tá? A loucura da pregação. Não tem filosofia neste mundo que alcança isso. É um salto, pode falar o que for, é pela fé. É pela fé. Não que a fé seja irracional, essa é outra besteira que inventaram aí. A fé e a ciência e a fé, balela, não existe isso. Tá? O que há é o conhecimento humano, a espiritualidade humana, a religiosidade humana é parte importantíssima do conhecimento das verdades transmitidas tanto pela ciência, quanto pela espiritualidade, quanto pela religiosidade. O que muda, o que diverge é a linguagem ou o sistema de preservação ou transmissão desse conhecimento. Então, estamos falando dessa abordagem de Paulo aqui, Paulo em Atenas, para apresentarmos essa nossa posição. Deseja aprender? É muito interessante, ajuda muito, preenche uma série de vazios na estrutura do pensamento do indivíduo, questionamentos que, entre aspas, o religioso verdadeiro não pode fazer. Mentira! O religioso verdadeiro é cheio de questões no que diz respeito à sua própria fé, à sua própria vida, à sua própria conduta. Tá bom? Ignorar isso não vai melhorar a vida de ninguém. Enfrentar isso é o que proporciona um desenvolvimento, um amadurecimento, que fala espiritual, né? É enfrentar as dificuldades reais da vida, da mente, da consciência e os problemas que a vida apresenta para todos nós, seja na área do conhecimento humano, seja no aspecto interno ou interior da nossa mente, da nossa psique, da nossa alma. Tá? Temos que enfrentar essas dificuldades. A filosofia ajuda bastante a equacionar a problematização, a colocar o problema onde ele de fato está. Às vezes você acha que o problema está aqui à esquerda, não, o problema está um pouco mais à frente, um pouco mais
acima, e o problema é anterior ao que você pensa. Por isso nós estamos estudando aí um filósofo alemão aí, Pannenberg, fantástico, fantástico. A capacidade dele é extraordinária. Os grandes embates das religiões, dos debates, não, porque o problema está aqui. Aí ele pega e desloca, faz daquele evento que parece um Monte Everest se desfazer, desmoronar. O problema apresentado no devido ambiente, no espaço e no tempo. Então ele é um brilhante questionador e confrontador do cristianismo, tá? Muito, mesmo sendo cristão, né? Porque somos cristãos, tem que baixar a cabeça para tudo e para todos. Como eu dizia, até os apóstolos eram confrontados nos dias deles. Invariavelmente, os apóstolos tinham a resposta correta, a resposta certa, porque eram homens guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Você pode aprender? Pode aprender. É importante aprender? É importante aprender. A ignorância não melhora a vida de ninguém. Nunca abandone o Espírito Santo. Nunca abandone a palavra de Deus. Tá? Esse é o caminho de permanecer na verdade. Não precisa ter medo de estudar, não precisa ter medo de aprender. Vai esfriar na fé. Não, não vai esfriar nada. Vai incorporar conhecimento, vai incorporar vocabulário, vai incorporar perspectivas de convívio num ambiente diferente do qual você vive e convive hoje. Mas essa é a vida. Essa é a vida. Tá? A fé não pactua com a ignorância, com o desconhecimento. É exatamente o oposto. Você quer desenvolvimento espiritual, você proporciona para si desenvolvimento social, muito invariavelmente, aí, muitas vezes econômico, às vezes até político ou religioso. Essa não é a questão. A questão é que ir adiante, seguir em frente, é o que, nessa dinâmica, mantém a nossa vida acesa, viva para Deus. O ambiente de fé não precisa ser um ambiente de isolamento filosófico, como foi durante séculos. E praticamente não é mais, muito embora ainda existam pessoas de vida monástica, mas o isolamento já foi rompido faz muito e muito tempo. Então, quer estudar a filosofia da religião? Estude, não tenha medo, pode estudar. Pode estudar. Não há o que temer, mas saiba que é filosofia. Mas saiba que é filosofia. É uma ferramenta para a transmissão do conhecimento humano e também para a avaliação do conhecimento humano. Por isso, alguns não gostam dos filósofos, porque parte do trabalho deles é evidenciar o erro, a falha, o equívoco, ou a incoerência, ou a falta de consistência entre o que se está propondo, o método proposto para atingir aquilo e os resultados. É trabalho do filósofo isso. Então, eles vasculham todas as áreas do conhecimento humano e causam aí algumas irritações, indignações, invariáveis constrangimentos quando as pessoas estão falseando a verdade. Porque verdade e realidade caminham juntas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.